nesse caso, obrigatoriamente, licenciados e fiscalizados. Nós estamos falando de comércios legais, não aqueles que exploram o catador avulso, recebendo o resíduo a troco de pinga, né? E articule ainda os certificados de logística reversa, documentos que vão permitir que fabricantes, distribuidores, comerciantes deem confirmação para o sistema legal de que assumiram os custos da coleta seletiva. Esse sisteminha de 4 quadradinhos verdes anda sendo discutido em vários municípios para poder desenroscar, destravar o nó local de criar uma coleta seletiva no tamanho que as cidades precisam para cumprir a legislação. Então, é um novo jogo em que não se olha mais para um resultadozinho pequeno, né? Não dá mais para um município coletar e doar material. É muito resíduo, muito valor, que tem que ser inserido numa lógica que persiga um resultado como esse. Esse gráfico está mostrando, em verde, o avanço da coleta de resíduos orgânicos e, em roxo, embaixo, o avanço da coleta e tratamento diferenciado de resíduos secos e, em cinza, no meio, aquilo que vai para aterro. Então, e nessas barrinhas em preto que vocês estão vendo, as próximas gestões que estão vindo aí. O finzinho dessa gestão, dos prefeitos, mais outra gestão, outra e outra, de tal forma que em 5 gestões, a quantidade de resíduos cinza aí no meio, que vai para aterro, possa ser apertada, reduzida, levada aí para algo em torno de 20%, como algo muito fácil de conseguir em município brasileiro. Mas, para isso, tem que entrar processos novos de coleta, resolver a questão da inclusão social dos catadores avulsos ou organizados, resolver novas instalações para a recepção desses resíduos que permitam a sua valorização. Em cima, galpões de reciclagem, embaixo, áreas de compostagem, biodigestão, etc. Esse é o gráfico de Rio Branco, capital do Acre, que acabou de aprovar isso em audiência pública na semana passada. Para que isso fique em pé, é essencial coleta seletiva eficiente para todos e de baixo custo. Nós temos feito várias verificações de soluções para que essa coleta seletiva se implante na escala necessária, com o resultado necessário, e o que temos visto é que uma coleta mista, que seja porta a porta, com carrinho de pequeno porte e bag, que concentra esses bags, para depois entrar a outra perna do transporte, caminhão-baú, que leva resíduos concentrados numa determinada esquina, num determinado pátio, 8, 10 bags, 6 bags, o caminhão-baú fazendo a coleta especializada, o carrinho com bag fazendo a coleta pulverizada. Essa solução com essa dupla oferece resultados muito interessantes, muito pouco rejeito, um custo muito mais barato do que qualquer outro processo e permite um casamento da coleta do serviço público com a ação das cooperativas, aonde seja possível. Corrigindo. A Soraya se referiu a isso, então não vou perder muito tempo. Essencial nesse processo das coletas seletivas, a gente entender a importância de quebrar incompreensões e criar hábitos como esse da compostagem na próxima fonte geradora, quer seja na casa, quer seja no prédio, no condomínio, no conjunto habitacional, na Coab, ou em comunidades de difícil acesso. Processos que permitem reter esse resíduo, gerar valor e gerar renda, em muitos casos, para a população local. Isso já acontece em Florianópolis, num trabalho muito elogiável que acontece lá. Nós temos chamado a atenção para a importância de definir algumas ações estruturantes. 2. Uma primeira que estrutura para o futuro. Um programa que as cidades que eu tenho, que eu relatei aqui,
é o caso de Rio Branco, é o caso de Carapicuíba, é o caso de São Paulo. Programa voltado às escolas municipais, nesse caso eu estou me referindo especificamente a Carapicuíba, que já definiu no seu plano que nos próximos 2 anos, 2015 e 2016, até o encerramento da atual gestão, todas as escolas municipais estarão recebendo uma gestão, um manejo seletivo de todos os resíduos, em todos os ambientes. Não é só na administração, é também na cantina, na sala de aula, no ambiente que faz a troca das lâmpadas, manutenção do prédio, pequenas coisas de demolição, construção, todos os resíduos inseridos, de forma a, numa ação estruturante, começar a educar aqueles jovens que daqui a 15, 20 anos vão ser nós usando a cidade. Vão ser dirigentes, vão ser funcionários, vão ser condutores de ônibus, vão ser catador, vão ser qualquer coisa, mas que eles cresçam já com a percepção de que o mundo mudou e ele pode mudar para a direção que a gente não quer, né? Com tantos acidentes climáticos acontecendo. E que tem que partir para uma postura proativa e assumir cada um a responsabilidade com os resíduos da sua geração. Isso começa na escola, então esses municípios estão definindo, próximo ano ou próximos 2 anos, todas as escolas municipais inseridas num processo desse, custe o que custar em termos de recurso financeiro. Isso é necessário para estruturar uma geração para o futuro. E, ao mesmo tempo, estruturar uma ação para já, que é a setorização da cidade, a definição de setores que permitam a inclusão de ecopontos. Eu estou falando de novo aqui em Carapicuíba. Nos próximos 2 anos, esses setores na cidade vão começar a ser atendidos por ecopontos. Os primeiros ecopontos, de 16 ecopontos, os primeiros 5 já estão sendo equacionados para esse ano, de forma que, setor por setor, essa coleta seletiva para todos, de baixo custo, eficiente, porta a porta, porém mista, possa rasgar, varrer a cidade por inteiro, gerando resíduo, gerando valores que sustentem o processo, gerando inclusão social. Por último, sem entrar aqui em detalhe, o que estamos verificando nos planos que estão sendo encerrados nesses municípios que eu citei, é uma troca de uma situação em que se tem descumprimento legal, como agora, para situação de cumprimento total daquelas legislações que a Ana Soraya exemplificou aqui. A Política Nacional de Resíduos, Lei Federal de Saneamento Básico e Política sobre Mudanças Climáticas. Consegue cumprir isso e consegue fazer isso com rebaixamento de custo, porque se gera valor para cobrir custos de processo. E o quadro que temos visto, por exemplo, em Rio Branco, hoje é uma cidade que gasta R$71 mil por dia para fazer aquilo que sabe que é deficiente. Ainda falta, né, com índices de reciclagem na base de 1% de secos, 1% de orgânicos, muito insignificantes. Ela parte para um novo cenário de cumprimento integral dessas legislações e a um custo, ao invés de 71 mil, passou para 33 mil, menos da metade, porque aparecem valores que vão cobrir custo de processos. Mas isso não é satisfatório ainda. A cidade tomou uma decisão, numa audiência pública da semana passada, de quintuplicar a sua despesa em educação ambiental, precisa mudar o comportamento das pessoas, precisa bater de frente nesse processo e precisa fiscalizar, quintuplicar as verbas de fiscalização. Se oferece novos caminhos para os resíduos, se faz educação. As pessoas têm que aderir. Primeiro porque acreditam nisso, depois têm que aderir porque senão a cidade vai sofrer sérias crises daqui a pouco tempo. E aí tem que entrar com fiscalização. Multiplicando por 5 as verbas de educação ambiental e fiscalização, de 33 mil avançou-se para 41 mil, muito longe ainda dos 71 mil que hoje se gasta. Então, é um novo jogo que permite, se respeita o valor dos resíduos, se não se parte para tecnologias que os destroem, se consegue colocar em pé sistemas bastante sustentáveis
respeitosos do processo de inclusão e respeitosos do meio ambiente em geral. Era isso, espero que tenha sido suficiente e interessante. Obrigado. Obrigado, Tarcísio. A gente quer aqui, em nome da Anlurb, agradecer a sua presença e ter nos atendido a esse convite. E eu gostaria de perguntar a vocês se há algum questionamento, alguma colocação que vocês gostariam de estar realizando nessas duas apresentações que nós tivemos aqui sobre os planos de gestão integrada de resíduos sólidos. Se não tem ninguém que... Por favor. Eu não sei se tem outro aí, senão uso o meu aqui. Fala seu nome, de onde você é, por favor. Sou a Marina. Parabéns pelas palestras e pelo evento. Eu trabalhei 10 anos na área da saúde e hoje atuo trabalho com educação presencial e à distância. Enfim, e a gente tem a CVS 21, que trata dos medicamentos perigosos. E a gente está falando de não incineração, enfim. A gente ainda vai disponibilizar a incineração para essa pequena parte, ou a ideia no futuro é fazer com que esses rejeitos sejam encaminhados também para um aterro sanitário? O que está se falando sobre isso? Até mesmo porque eu acho que as pessoas vão perguntar. Então, como que eu oriento os gestores com relação, especialmente aos resíduos de medicamento ou resíduos perigosos químicos? Obrigado. Mais alguém? Boa tarde. A minha pergunta é para a Soraya sobre a parte de reutilização dos resíduos. A gente tem muita coisa a falar sobre a reciclagem, mas a reutilização é a primeira etapa. E um dos slides dela está... Será que é? Tá. Ele fala sobre o projeto de legislação tributária e fiscal para a desoneração das cadeias de reciclagem e a desoneração de tributação e fiscal para a reutilização de garrafas de vidro, long neck, cerveja, o leite, que poderia ser de vidro ao invés de ser de plástico, sucos e tudo mais. Como que poderia ser? Se vocês têm essa preocupação, se já foi levantado? Ok, mais uma pergunta para a gente já passar aqui ao Tarcísio. Eu posso fazer? Eu mesma? Eu queria fazer uma pergunta para o Tarcísio sobre os ecopontos, porque eu sou lá do Observatório da Reciclagem Inclusiva e Solidária em Minas Gerais. A gente tem feito algumas discussões sobre rota tecnológica para a implantação da política nacional, né? Inclusive fazendo seminários, grandes seminários nacionais e internacionais. E a gente tem observado que a questão dos ecopontos, dos pontos de entrega voluntária, ele tem sido abandonado nos outros lugares do mundo, porque tem se mostrado com uma eficiência muito baixa, né? E a gente imagina que na Europa, que são lugares em que as pessoas já têm uma tradição, né, de segregação em casa maior, isso está sendo abandonado, por que isso está sendo recolocado aqui na proposta? Quer dizer, não seria melhor a gente centrar fogo na coleta seletiva porta a porta, né? E não insistir nesses ecopontos que nas nossas cidades já têm se demonstrado problemáticos?
elaborados pela equipe, entendendo o PGIRS como um processo. Oi? Tá ligado? Tá? Tá ligado? Tá. Sempre entendemos o plano como uma peça que não está morta, não está congelada no tempo. Fez o PGIRS, aquele documento petrificado. Não, é um documento vivo com uma série de políticas que estão dentro dele que tem que continuar em desenvolvimento. Isso se aplica à questão que você falou, né, do incentivo à reutilização, e se aplica à questão dos perigosos no resíduo de serviço de saúde. Como é que a gente discutiu a questão dos perigosos na saúde? Primeiro, detectando assim, o PGIRS está dizendo que para os resíduos secos não se adota incineração, não se adota a destruição de resíduos, mas para os resíduos perigosos de saúde se adota a incineração. Se percebeu um conflito nisso. Mas também se percebeu que a gente não tinha instrumento e nem resposta imediata para isso. Então, se você olhar a peça, o documento, você vai ver lá que incumbe àqueles agentes envolvidos com a destinação de resíduos do serviço de saúde perigosos, o desenvolvimento, o incentivo a novas tecnologias que sejam melhores do que o processo de incineração. Né? São resíduos esses perigosos que não cabe reutilização, com certeza. Né? Mas talvez existam processos de destruição, aí sim, né, de eliminação de resíduos, que sejam mais seguros do que a simples incineração. Então, foi tratado desse jeito, entendendo que é um processo em curso, tem que investir nisso, tem que gastar tutano. Naquele período, nós não tivemos tutano suficiente para gerar essa resposta. Em relação aos resíduos passíveis de reutilização, tanto para eles quanto para outros, e certamente os recicláveis, o que se colocou foi, entendendo o plano como um processo vivo, novas ferramentas, novos instrumentos, novas estratégias poderão ser desenvolvidas e acopladas, agregadas ao plano, sem romper a sua estrutura central, né? Foi deixado no documento o incentivo a processos vários que permitam o reaproveitamento sempre de resíduos. E aí se olhou muito para resíduos volumosos. Né? Nós detectamos um número na Anlurb São Paulo, se eu errar, o Tadeu me corrige, algo por mês, número de sofás recebidos nos ecopontos, algo como 1.800 sofás. Isso é uma loucura, né? É uma verdadeira fábrica de móveis, né? Que se tem móveis de segunda linha. E, ao mesmo tempo, nós devemos ter, a cada 2 meses, um incêndio de favela nessa cidade. Né? Então, duas coisas que se encontram, e tem que se encontrar. Né? Então, o terreno, para que isso aconteça, que as estratégias frutifiquem, está dado no texto, entendido como um texto não petrificado. Ele tem que evoluir com políticas, estratégias parcelares para que ele seja vivo, né? Melhoria contínua na peça. Né? Por último, a questão dos ecopontos que a Jaqueline colocou, eu discerniria, separaria PEV, leve, né? Aquelas unidades, 4 grandes containers recebendo resíduos em 4 cores, parará, do ecoponto. O ecoponto no PGIRS São Paulo, no PGIRS de Rio Branco, no PGIRS de Carapicuíba, no PGIRS de Guarulhos, ele está entendido como uma unidade avançada do serviço público de manejo de resíduos, colocada no bairro, ofertada à população para que ela entregue tudo que seja necessário descartar. Ela tanto pode levar o resíduo seco do resíduo domiciliar, e isso não aparece tanto, quanto, principalmente, resíduos volumosos, o percentual é muito significativo, resíduos de construção civil, também bastante significativo, e a novidade foi abrir os ecopontos para a entrega de lâmpada, eletroeletrônico, pilha e bateria, pneu da sua geração pessoal, não do borracheiro,
não do comércio, não da indústria. Então, os ecopontos hoje estão desenhados para receber 12 tipos de resíduos. Para quê? Para manter a rua limpa. Tá? Isso tem funcionado de forma muito satisfatória. Hoje a gente tem uma relação aqui em São Paulo, a cada ecoponto que se coloque em ação, se elimina 30 pontos viciados. A quantidade é a mesma. Tá? Então você deixa de ter 30 esquinas, 30 terrenos baldios, cheios de entulhos e resíduos diversos, e passa a ter uma unidade com um funcionário na porta, separando o resíduo, garantindo que o resíduo esteja segregado e colocando ele na rota da reutilização ou da reciclagem. Então, uma figura que, para nós aqui, né, na nossa tecnologia Tupiniquim, tem funcionado muito bem. Só tem que ir mais adiante nisso. Bom, desculpa aí, gente, mas também tem a correria ali fora, né? A infraestrutura demanda da gente um pouco. O que sobrou para mim, né, depois da brilhante posicionamento do Tarcísio, nosso mais que parceiro e amigo, talvez acrescentar um pouco sobre o aspecto da reutilização, né? O RCC já foi bastante abordado, me parece, e o que a gente tem de perspectiva que a gente não conseguiu detalhar. Eu falei muito brevemente sobre o BNDES, né? Os 44 milhões para aportar para as nossas centrais, uma renovação de equipamentos, uma melhoria de estrutura, mas também tem aspectos relacionados a uma proposta de implementação de um galpão, por exemplo, no Bom Retiro, para tratar das aparas de tecelagem, né? Esse é um aspecto de reutilização importante, que Anlurb, de novo, trocando a roda do carro andando, está caminhando, né? E na administração pública, quem conhece, nada é de hoje para amanhã, né? Eu vou aqui parafrasear o Lula, né? Que diz assim, ó, para a gente adernar o Titanic, não dá para fazer assim, né? Tem que fazer assim. Então, a gente está trocando a roda do carro andando, mas também trabalhando com o pé no chão para as soluções. Os 44 milhões é um aporte de recurso importante para que a gente tente caminhar a solução do galpão, num acordo, né, e num projeto Senais, lá no Bom Retiro. Isso é um aspecto que eu digo que dá um direcionamento para a cidade em relação à reutilização. Isso é importante. Outro aspecto são os termos de compromisso com os grandes geradores, né, que ainda estão em andamento, mas que também vão tratar dos incentivos e da logística para que a gente tenha de volta alguns materiais, inclusive da logística reversa, que vão ter os recursos aportados para isso a partir do próprio sistema, atendendo à lei, né? Estamos que aguardar o que está sendo finalizado em termos de acordo setorial no âmbito nacional, porque no âmbito municipal nós teremos instrumento para trabalhar melhor com o nosso termo de compromisso, sinalizando para a reutilização, né? No mais, eu acho que tem muito diálogo para ser feito, né? Nós estamos construindo o processo que ainda está em construção, né? Não tem resposta pronta. Tem muito diálogo a ser feito, e no âmbito do Conselho, do Fundo de Reciclagem e Logística Reversa, vocês vão perceber que isso já está acontecendo com grande ênfase. O projeto Senais está aportando outra sinalização para os recursos, nesse caso, das aparas. Tem outros, por exemplo, dentro do projeto Senais, que fala exatamente da recuperação dos móveis, né? Tem esses 1.800 móveis por dia sendo encaminhados para os ecopontos. Do outro lado, eles podem, ou boa parte deles, ser recuperados, né? Nós temos aí uma mão de obra caríssima, que é a de manufatura, né? E de dos artesãos de recuperação dos móveis, que com o tempo se perde. No projeto Sinais, pretende-se formar pessoas para isso, né? E já num centro nervoso da cidade que sempre recebe o descarte desses
de boa parte desses móveis, ou no ecoponto, ou pior, fora dele, nos pontos viciados. Então, a gente tem aí um encaminhamento para uma solução de um problema evidente, né? Ao mesmo tempo dando para o processo de reutilização ou de ressignificação dos materiais o caminho, né? Então, do que eu posso dizer por enquanto, né, que a gente está correndo para tentar encaminhar mais, mas seguramente esse é o que temos agora. Temos outros processos caminhados? Temos, mas eu não posso dialogar sobre algo que concretamente a gente não caminhou. Esses dois, eu posso dizer seguramente que estão andando, né? Acho que é isso. Respondeu? Tudo bem? Tranquilo? Obrigada, Jaque.